Era a véspera do Natal de 1971. Juliane Koepke, de 17 anos, e sua mãe Maria Koepke embarcaram com entusiasmo no voo 508 da Lança. Elas estavam voando da cidade de Lima, no Peru, para passar o Natal com o pai de Juliane em Panguana, um centro de pesquisa biológica na floresta tropical onde a família morava. Seria um voo curto, um pouco mais de 1 hora com sorte. Só que elas não tiveram sorte. Longe disso. No meio do voo, de repente o avião se partiu. Juliane foi arremessada para fora e de repente se viu em queda livre a cerca de 10 mil pés. Como ela sobreviveria a essa queda colossal? O que causou a ruptura do avião no meio do voo? Se você quer respostas para essas perguntas e muito mais, então fique ligado enquanto exploramos essa incrível história de sobrevivência contra todas as probabilidades e muitas outras como essa. No dia anterior ao seu fatídico voo, Juliane e sua mãe haviam participado da cerimônia de formatura dela no ensino médio em Lima, no Peru. Elas originalmente planejaram voltar para casa em 20 de dezembro, mas decidiram ficar alguns dias a mais para participar da cerimônia. Um erro fatal. Se Juliane e sua mãe tivessem voado no dia 20, como planejado, teriam evitado voar com a Lança, uma companhia aérea notoriamente duvidosa. Nos 5 anos anteriores, 2 de seus aviões haviam caído devido a erros dos pilotos. Eles eram tão desacreditados que o pai de Juliane alertou sua esposa a não voar mais com a Lança. Mas na véspera de Natal, todos os outros voos estavam lotados, deixando-a sem outra opção se quisessem chegar em casa a tempo para o Natal. O voo 508 tinha uma escala programada em Pucallpa, onde Juliane e sua mãe planejavam partir e fazer o restante da jornada de carro. O destino final planejado do voo era Iquitos, e ele decolou sem incidentes com os 86 passageiros e 6 tripulantes a bordo. O avião subiu constantemente até uma altitude de 21 mil pés, algo próximo de 6.400 quilômetros acima do nível do mar, quando de repente a cabine começou a balançar. Uma grande tempestade se formava à frente delas, causando turbulência intensa que sacudia o avião. Apesar do perigo, a tripulação decidiu continuar a viagem, pois estavam sob pressão para cumprir o cronograma das festas de Natal. Então, apesar da turbulência, eles continuaram. Dentro da cabine, o tremor ficou tão intenso que as bagagens caíram dos compartimentos e os comissários de bordo mal conseguiam se manter em pé. Esse avião não foi projetado para lidar com condições climáticas extremas de forma alguma. Investigações posteriores descobriram que ele foi montado inteiramente com peças sobressalentes de outros aviões. Um avião literalmente feito de remendos. E essa fraqueza subjacente na construção do avião se mostrou fatal quando ele foi atingido por um raio, que rasgou a sua fuselagem de segunda mão. Esse dano lançou o avião em um mergulho mortal, e ele começou a se despedaçar enquanto caía pelo céu. Juliane, presa em seu assento, olhou pela janela e viu o brilho intenso do raio próximo ao motor do avião. Ela sentiu a terrível guinada do avião entrando repentinamente em queda livre. O avião caiu pelo que pareceu uma eternidade, mas quando a fuselagem se despedaçou, ela foi repentinamente arrancada da aeronave. Ainda presa em seu assento e agora caindo livremente de uma altura de cerca de 10 mil pés, mais ou menos 3 quilômetros, Juliane sabia que não sobreviveria. Afinal, cair de uma altura de apenas 6 pés, equivalente a 1,80, pode ser fatal para um ser humano. Imagine 10 mil. E sem paraquedas, Juliane estaria caindo livremente na velocidade terminal, que é a velocidade máxima que um objeto em queda eventualmente alcança quando a resistência do ar se torna igual e oposta à força da gravidade que o puxa para a Terra. A velocidade terminal de um ser humano caindo livremente de barriga para baixo é de aproximadamente 193 km por hora. Aterrissar com essa velocidade seria um fim doloroso, para dizer o mínimo. Juliane estava condenada. Esse foi o último pensamento que passou por sua cabeça antes de ela perder a consciência e descer em direção à floresta tropical. E então Juliane acordou. Ela estava no chão sob a copa das árvores, ainda presa em seu assento. Ela havia sobrevivido ao impensável. Ela tinha uma clavícula quebrada, um corte profundo no braço, cortes nas pernas e uma concussão, mas de alguma forma ainda estava inteira. Como isso foi possível? Bem, Juliane estava presa no assento do meio de uma fileira de 3, que foi arrancado como um todo. Os 2 assentos vazios dos lados dela atuaram como um paraquedas improvisado, aumentando a resistência do ar e diminuindo sua queda. Além disso, Juliane de fato caiu através da tempestade que destruiu o avião. O efeito de corrente ascendente da tempestade, onde uma corrente de ar quente que sobe é puxada para as nuvens de tempestade, retardou a sua descida. Mas o mais importante foi que a queda de Juliane foi interrompida. Em vez de cair diretamente no chão, ela ficou presa na copa da floresta tropical, com árvores
árvores que atingem de 6 a 40 metros de altura. As cadeiras se prenderam e arrancaram camadas de galhos de árvores à medida que caíam, diminuindo crucialmente a descida de Juliane antes de atingir o chão. Uau! Se Juliane não tivesse tido sorte com seu pouso, não teriam sido os galhos a se quebrar, mas os seus ossos. Só que ela ainda não estava fora de perigo, ou nesse caso, da floresta tropical. Ela estava completamente sozinha, ferida, sem ideia de onde estava e havia perdido seus óculos na queda. Sendo míope, procurar por outros sobreviventes ao seu redor seria incrivelmente difícil, embora ela não estivesse totalmente sozinha. A floresta tropical peruana é lar de muitas criaturas como jaguares, mestres carnívoros da furtividade que podem correr até 80 km por hora e pular até 3 metros de altura, e sapos venenosos que são difíceis de identificar, embora alguns deles sejam tão venenosos que um simples toque pode transferir veneno suficiente para matar 10 homens. Como Juliane iria sobreviver sem pisar acidentalmente em um sapo venenoso ou se tornar almoço de um jaguar? Bem, ao contrário de você ou de mim, que estaríamos mortos em segundos, Juliane tinha uma grande vantagem. Ela havia sido criada na floresta tropical, graças à sua educação na estação de pesquisa Panguana, e durante o tempo que passou lá, ela aprendeu algumas habilidades de sobrevivência. Assim, tendo perdido um sapato no acidente, ela usou o sapato restante para testar o terreno à sua frente, sabendo que algumas espécies de cobras se camuflam como folhas secas. Felizmente, ela conseguiu evitar encontrar cobras ou outras feras da floresta tropical e finalmente encontrou um pequeno riacho. Ela pulou nele e continuou a andar, já que caminhar na água evitava pisar em algo sinistro no chão da floresta. E uma boa regra para o seu próprio resgate, quando perdido na natureza, é seguir a água rio abaixo, já que uma fonte de água muitas vezes leva a um assentamento humano. Juliane seguiu pelo riacho por 3 dias, mas no 4º dia ela encontrou algo. Eram destroços do avião despedaçado. Ela vasculhou os destroços, descobrindo um saco de doces que se tornou a sua primeira refeição em dias. Mas ela não conseguiu encontrar outros sobreviventes, então ela continuou seguindo o riacho. Os dias na selva estavam quentes e úmidos, mas à noite fazia frio, e tudo que ela vestia era um mini vestido sem mangas. Mas ela fez o possível para se manter aquecida e perseverou noite após noite. No 10º dia de sua jornada, os doces haviam acabado há muito tempo, e ela estava fraca devido à fome e o ferimento em seu braço havia inflamado, começando a criar algumas larvas. Foi então que ela descobriu que o riacho se tornava parte de um rio maior, e foi quando ela viu algo que lhe deu esperança: um barco vazio. Inicialmente, ela achou que estava alucinando, porque ainda não havia encontrado outro humano tão profundamente na selva. Mas então, quando ela tocou o barco, ela confirmou que era real, o que significava que outras pessoas estavam por perto. Juliane olhou ao redor e descobriu um pequeno caminho que levava mais fundo na selva. Ela o seguiu até encontrar uma cabana com um teto de folhas de palmeira. Lá dentro, encontrou 1 litro de gasolina. Pode não parecer muito útil, mas ela se lembrou que seu pai uma vez havia derramado querosene em feridas infectadas de um cachorro para remover larvas. E assim ela derramou querosene em seu próprio braço infestado de larvas. Foi uma agonia. As larvas tentaram desesperadamente escapar, enterrando-se mais profundamente em seu braço, mas Juliane conseguiu remover 30 delas com sucesso. Agora, normalmente não se recomenda derramar gasolina em uma ferida aberta. É extremamente perigoso, já que a exposição prolongada da pele à gasolina pode causar queimaduras químicas. Mas Juliane não tinha outras opções, e esse primeiro socorro rudimentar provavelmente ajudou a salvar sua vida da infecção. Mesmo assim, se você encontrar larvas se contorcendo em uma ferida, sua primeira parada deve ser o hospital, não um posto de gasolina. Juliane passou a noite na cabana e no dia seguinte ouviu vozes. Os pescadores que usavam a cabana haviam retornado. Inicialmente, eles ficaram atônitos ao encontrar essa garota estranha, mas depois de ouvir sua história, prestaram os devidos primeiros socorros e a transportaram para uma área mais habitada. Finalmente, após 11 dias perdida na selva, Juliane foi resgatada por helicóptero e reunida com seu pai no hospital. Agora você pode estar pensando: aposto que eu conseguiria ter sobrevivido 11 dias na floresta tropical depois de cair de um avião, sem problemas. Bom, se prepare, porque depois foram descobertos outros 14 passageiros que sobreviveram ao acidente inicial, incluindo tragicamente a mãe de Juliane, Maria. Suas lesões eram lamentavelmente graves e ela sucumbiu a elas antes de poder ser resgatada. O corpo de Maria foi descoberto em 12 de janeiro de 1972 e posteriormente descansou em paz. Muitos dos outros sobreviventes também estavam gravemente feridos, mas mesmo aqueles que não estavam, não sobreviveram aos muitos perigos ocultos da floresta. Você ainda acha que teria sobrevivido? Após a sua jornada perigosa,
Juliane retornou à terra natal de seus pais, a Alemanha, onde se recuperou completamente de seus ferimentos. Mas nem mesmo o episódio na floresta tropical conseguiu diminuir o seu entusiasmo pela selva. Ela continuou sua trajetória acadêmica e obteve um doutorado pela Universidade de Munique, retornando ao Peru para conduzir pesquisas em mastozoologia, especializando-se em morcegos. Em 2000, após a morte de seu pai, ela assumiu a direção do Centro de Pesquisa Panguana. Aparentemente, você pode resgatar Juliane da selva, mas não pode tirar a selva da Juliane. Mas Juliane não é a única pessoa que passou por uma situação incrivelmente perigosa e sobreviveu para contar a história. Existem muitas outras histórias incríveis de sobrevivência por aí, mas antes de chegarmos a elas, que tal clicar nos botões curtir e inscrever-se aí embaixo? Pronto? Ótimo! Agora vamos conhecer mais sobreviventes incríveis que desafiaram as probabilidades. Destruidor de cérebros. Todo mundo já teve que lidar com uma dor de cabeça no trabalho. Talvez a copiadora tenha parado de funcionar, ou o ar-condicionado tenha quebrado, ou o Kleber do financeiro que não para de encher o saco. Mas ninguém teve uma dor de cabeça no trabalho tão terrível quanto a do físico teórico Anatoly Burgoski. Você pode pensar que os físicos passam o tempo olhando para as lousas e discutindo sobre histórias em quadrinhos. Ah não, peraí, isso é o Big Bang Theory. Bom, na realidade descobriu-se que a física teórica pode ser muito mais perigosa. Anatoly estava trabalhando como pesquisador no Instituto de Física de Altas Energias em Protvino, na Rússia, em 1978. No dia 13 de julho, ele estava verificando um equipamento com defeito dentro do acelerador de partículas do instituto. Esses dispositivos complexos disparam partículas elementares, como prótons, em altíssimas velocidades para produzir feixes de partículas carregadas que os físicos podem estudar. É importante notar que o próprio feixe de prótons contém uma enorme quantidade de energia radioativa, e tenho certeza de que todos vocês sabem que qualquer coisa altamente radioativa também é letal. Agora, para examinar a peça defeituosa no acelerador, Anatoly teve que colocar a cabeça no espaço onde o feixe de prótons passa pelo tubo do acelerador. Se você sentiu um arrepio ao escutar isso, seus instintos estão certos, porque naquele dia vários mecanismos de segurança falharam e a máquina ativou acidentalmente. A uma velocidade próxima da luz, um feixe de prótons de alta energia passou pela cabeça de Anatoly. Ele atravessou a parte de trás de sua cabeça, a metade inferior do cérebro, e saiu pelo lado esquerdo do nariz, como uma bala radioativa. Agora, para efeito de comparação, uma dose letal de radiação para um ser humano é de 500 a 600 röntgens. A cabeça de Anatoly recebeu uma dose local de 200.000 a 300.000 röntgens. Para uma comparação ainda mais insana, as áreas mais afetadas pelo infame desastre de Chernobyl mediram apenas 20.000 röntgens. Anatoly não sentiu dor, mas viu um flash super brilhante e continuou trabalhando. Não houve efeitos físicos imediatos do incidente, então ele não deu importância, mas sua situação foi descoberta quando o lado esquerdo do rosto dele ficou tão inchado que as pessoas tiveram dificuldade em reconhecê-lo. Ele foi imediatamente levado a uma clínica em Moscou, onde os médicos observaram sua deterioração. Foi previsto que, dada a gigantesca dose de radiação que ele recebeu, era o fim para Anatoly. Nos dias seguintes, a pele na parte de trás de sua cabeça e no lado esquerdo do rosto se desprendeu, revelando o caminho que o feixe de prótons havia percorrido. Ele foi monitorado de perto em relação a outros sinais de deterioração, mas ele sobreviveu. Parece que, em razão da radiação estar focada em um caminho pequeno e único através de seu corpo, em vez de ser banhado por ela como acontece com a maioria das vítimas de precipitação radioativa, o dano foi localizado, e graças a isso ele sobreviveu, embora ele não tenha escapado completamente ileso. Os nervos do lado esquerdo de sua cabeça foram completamente destruídos, paralisando esse lado do rosto. Ele também perdeu a audição no ouvido esquerdo, substituída por um zumbido constante. Mas apesar de ter um feixe radioativo supercarregado literalmente atravessando seu cérebro, sua capacidade intelectual permaneceu inalterada, e ele até completou seu doutorado. Durante os primeiros 12 anos após o acidente, não parecia que ele tivesse sofrido danos cerebrais significativos, exceto por uma crise ocasional. Isso às vezes o fazia ficar inconsciente por vários segundos, frequentemente apenas olhando pro nada. É a mesma coisa que os meus amigos fazem quando eu conto as minhas piadas horríveis. Mas nos anos seguintes a condição de Anatoly piorou, e desde então ele teve 6 convulsões mais intensas, o tipo de crise generalizada que você provavelmente já viu em qualquer série de drama hospitalar. Só que mais estranho ainda foi que o lado esquerdo do rosto de Anatoly não envelheceu um dia desde o acidente. Quando Anatoly franze a testa, apenas metade dela se enruga. As rugas são causadas pelo movimento repetitivo dos músculos faciais
sobre a pele. Quando os músculos estão congelados, eles não esticam a pele e, portanto, evitam os sinais mais visíveis de envelhecimento, como as linhas causadas ao sorrir ou franzir a testa. Com metade da sua aparência jovem, Anatoly continuou a trabalhar no Instituto de Física de Altas Energias e até ocupou o cargo de coordenador de experimentos de física, sem dúvida garantindo que um acidente semelhante nunca ocorresse de novo. Apesar de sua sobrevivência extraordinária, Anatoly foi proibido de falar do acidente publicamente por mais de uma década. O acidente ocorreu durante o reinado da União Soviética, quando o sigilo dos testes nucleares era mantido rigorosamente para evitar vazamentos de informações para os Estados Unidos e outros inimigos ocidentais da época. 2 vezes por ano, Anatoly comparecia a uma clínica de radiação em Moscou para ser examinado, onde também se encontrava com outras vítimas de acidentes nucleares que também estavam sob juramento de segredo. Somente após a queda da União Soviética, em 1991, Anatoly foi libertado de seu silêncio mantido por tanto tempo, e é por isso que eu posso contar essa incrível história hoje. Anatoly é agora amplamente conhecido como alguém que literalmente redefiniu os limites físicos dos seres humanos e nossa capacidade de sobrevivência. Esse aí é um físico dos brabos, mas eu aposto que depois daquele acidente de trabalho ele começou a usar um capacete forrado de chumbo. Amigas formigas. O que você tem na sua lista de desejos? Talvez nadar com golfinhos? Ou viajar para todos os continentes? Uma ideia popular na lista de desejos de muita gente é saltar de paraquedas. Dadas todas as histórias malucas sobre as quais eu já falei nesse canal, você nunca vai me ver pulando de um avião em boas condições totalmente de bom grado. Mas nenhuma dessas histórias se compara ao que aconteceu com a incrivelmente sortuda Joan Leslie Murray. Em 1999, Joan havia começado recentemente sua incursão no paraquedismo. Em um salto, ela decidiu experimentar um novo equipamento, quando a pior coisa que pode acontecer nessa situação aconteceu. Seu paraquedas principal falhou. Ela despencou de 14.500 pés, e somente quando estava a menos de 700 pés do chão que ela conseguiu abrir o seu paraquedas de emergência. E ao fazer isso, ela rapidamente perdeu o controle e se chocou contra o chão a 128 km por hora. A maioria dos ossos do lado direito dela foram esmagados. Suas obturações voaram com o impacto e, como se não pudesse piorar, ela acabou caindo em um formigueiro. Cara, mas que mulher mais azarada, hein? Mas esse pouso cheio de formigas foi onde a sua sorte mudou. As formigas de fogo, irritadas com a nova clarabóia de sua casa, atacaram Joan, picando-a mais de 200 vezes. Cada uma de suas picadas secretou um veneno que contém a substância química piperidina. Ela causa uma sensação de queimação e bolhas na pele. Embora, nesse caso, essas injeções realmente tenham salvado Joan, pois estimularam seu sistema nervoso e mantiveram seu coração batendo até que a ajuda chegasse. Joan passou 2 semanas em coma após o acidente, mas depois de 20 cirurgias construtivas e 17 transfusões de sangue, ela recebeu alta do hospital 6 semanas depois e se recuperou totalmente. Agora, você pode pensar que isso teria afastado Joan do paraquedismo pro resto da vida, né? Bom, inacreditavelmente ela voltou a saltar de paraquedas apenas 2 anos depois. Indo com a maré. Chega um momento na vida de um homem em que ele se sente perdido ou insatisfeito e inevitavelmente toma uma série de decisões terríveis, classicamente conhecida como a crise da meia-idade. Esse é o momento que alguns homens compram um carro esportivo que eles realmente não podem pagar, ou fazem uma tatuagem gigante de uma fênix nas costas. Sim, eu tô falando com você, Ben Affleck. Mas no caso de Dougal Robertson, um ex-marinheiro da Marinha Britânica que se tornou fazendeiro de gado leiteiro, ele decidiu levar toda a sua família junto em sua crise da meia-idade. Em 27 de janeiro de 1971, Dougal, sua esposa e seus 4 filhos partiram pelo oceano em uma escuna, um barco à vela com 13 metros de comprimento. Dougal achava que uma viagem de barco ao redor do mundo ensinaria a seus filhos algumas lições valiosas sobre a vida. E assim a família passou 17 meses no mar, navegando de porto a porto e conhecendo o mundo. Mas nem tudo foi uma navegação tranquila. Em 15 de junho de 1972, a família encontrou um grupo de baleias assassinas, também conhecidas como orcas, ao largo da costa das Ilhas Galápagos. As orcas na natureza geralmente não são conhecidas por atacar humanos, mas talvez esse grupo tenha discordado um pouco das ideias de paternidade de Dougal, ou mais provavelmente elas confundiram o barco com uma presa semelhante a uma baleia
baleia e o atacaram. Elas bateram no navio e o fizeram em pedaços. Com a escuna sendo rapidamente tomada pela água, a família Robertson foi forçada a abandoná-lo por um bote salva-vidas e uma pequena balsa, correndo para coletar o máximo de comida que pudessem. Mas depois de apenas 6 dias a comida acabou. A família foi forçada a entrar no modo de sobrevivência para se manter viva. Eles coletavam água da chuva em recipientes para beber, mas quando ficavam sem água fresca recorreram a medidas ainda mais drásticas: beber sangue de tartaruga. Embora seja possível combater a desidratação com sangue, bebê-lo pode resultar em hemocromatose, que é quando o corpo absorve muito ferro, que eventualmente danifica os órgãos internos. Ainda assim é melhor do que beber a água do mar, que tem um teor de sal que desidrata perigosamente. As tartarugas se tornaram a principal fonte de alimento da família, já que eles conseguiam caçá-las para comer a carne e derreter a gordura ao sol para criar óleo, para passar na pele e se manterem aquecidos. Por impressionantes 38 dias, a família Robertson ficou perdida no mar, mas eles conseguiram sobreviver tempo suficiente para serem em algum momento descobertos por um barco de pesca japonês em 23 de julho. A família foi resgatada e eles retornaram à terra firme, embora tenha sido definitivamente uma aventura que nenhum deles esqueceu. Eu aposto que da próxima vez que Dougal sugeriu uma viagem em família, todo mundo ficou ocupado de uma hora para outra. Olá, baleia! Todo mundo tem uma boa história de férias, mas nada supera a história de Julie e Liz sobre uma baleia. Em novembro de 2020, Julie McSorley e Liz Cottrell estavam praticando caiaque em San Luis Obispo, na Califórnia. O oceano perto da costa estava lotado naquele dia, tanto de turistas quanto de criaturas marinhas, pois as baleias jubarte estavam se alimentando dos peixes na baía. Para a observação de baleias, é recomendado manter uma distância de pelo menos 91 metros, aproximadamente o comprimento de um campo de futebol americano, mas Julie e Liz haviam calculado mal a distância. Como resultado, um grupo compacto de peixes, conhecido como bola de isca, nadou extremamente perto de seus caiaques. Julie e Liz deveriam ter entendido isso como um aviso para sair do caminho, mas era tarde demais. Levou alguns momentos, mas de repente elas perceberam que estavam presas dentro da boca de uma baleia jubarte. Estariam elas prestes a ser engolidas inteiras? Uma baleia jubarte adulta pode chegar a 17 metros de comprimento e pesar até 44 toneladas. Com esse comprimento, ela alcançaria de uma ponta a outra de uma pista de boliche padrão, e é mais de 20 vezes o peso de um carro médio. Em uma criatura gigantesca desse tamanho, haveria espaço de sobra em seu estômago para Julie e Liz. Mas apesar do seu tamanho enorme, essas baleias têm gargantas pequenas. A garganta de uma baleia jubarte tem aproximadamente o tamanho de um punho humano e pode se esticar apenas 38 centímetros de diâmetro para acomodar uma refeição maior. Uma jubarte é uma baleia com barbatanas, o que significa que em vez de dentes, ela tem barbatanas parecidas com cerdas que atuam como uma peneira na frente de suas bocas. Uma jubarte se alimenta capturando uma grande quantidade de água e peixes de uma só vez. Depois empurra a água de volta através de seu filtro de barbatanas e engole os peixes inteiros. O instinto natural de uma baleia é cuspir tudo que não pode engolir, e essa baleia ficou tão surpresa quanto Julie e Liz quando as engoliu acidentalmente. Felizmente ela rapidamente as cuspiu de volta. Elas foram devolvidas à água sem danos. Mas não se deixe enganar achando que é seguro pular na boca de qualquer baleia. Se Julie e Liz tivessem acidentalmente esbarrado em uma baleia cachalote, essa história poderia ter terminado de forma muito pior. As cachalotes são baleias dentadas e são a única espécie com gargantas grandes o suficiente para engolir completamente um ser humano. Os mamíferos marinhos de 20 metros de comprimento têm gargantas grandes para se alimentar de presas maiores, como lulas gigantes que às vezes engolem inteiras. Na verdade, uma lula colossal, que pode chegar a 14 metros de comprimento, foi encontrada totalmente intacta dentro do estômago de uma cachalote. Mas não se preocupe em se tornar um palito de dente de cachalote quando estiver surfando. É altamente improvável que você encontre uma. Essas baleias preferem viver em alto mar, mergulhando regularmente a profundidades de mais de 3.000 metros para caçar lulas. Portanto, a menos que você esteja dando umas voltas em um submarino, é improvável que você esbarre em uma cachalote em breve. Não que as baleias queiram esbarrar em você também, elas certamente preferem ficar em paz lá no fundo do mar. Qual dessas histórias de sobrevivência você achou a mais extraordinária? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.